Esta é a Coreia do Norte, uma nação frequentemente referida como um dos países mais isolados do mundo. Mas você sabia que já houve um plano para criar uma zona ao estilo de Hong Kong dentro dela? A ideia era abrir essa parte do país para o comércio internacional e investimento, radicalmente diferente do resto da Coreia do Norte. Inspirada pelo sucesso de Hong Kong como centro financeiro global, a Coreia do Norte viu a cidade fronteiriça de Sinuiju, próxima a rotas de navegação importantes e com acesso aos mercados chineses, como um potencial farol de prosperidade econômica e cooperação internacional. Mas como vemos hoje, isso nunca se concretizou. Então o que aconteceu? Bem, a história começa em janeiro de 2001, quando o líder norte-coreano Kim Jong-il visitou Xangai, onde oficiais chineses tentaram impressioná-lo com a reforma econômica da China. Ele visitou locais de interesse econômico, como a selva de arranha-céus de Pudong, empresas de joint venture de sucesso e a Bolsa de Valores de Xangai. É seguro dizer que funcionou, pois Kim teria dito ao líder da China, Jiang Zemin, que isso prova que essa política do Partido Comunista da China é correta. Mas o que mais o interessou foram as paradas em fazendas de estufa perto de Xangai, onde viu que alimentos poderiam ser cultivados o ano todo. Para Kim, essa solução poderia resolver os problemas de escassez de alimentos de seu país. A década de 1990 foi devastadora para a Coreia do Norte, com o produto interno bruto diminuindo a cada ano de 1990 a 1998. Esse rápido declínio na produção econômica, aliado a uma fome de 3 anos, que tirou a vida de cerca de 2 milhões de pessoas, provou ser importante para o que vem a seguir. Kim perguntou aos anfitriões chineses quem era responsável por isso e surpreendentemente, a resposta foi o empresário sino-holandês Yang Bing, com quem ele entrou em contato. Ao mesmo tempo, Yang era a segunda pessoa mais rica da China, graças ao seu negócio de orquídeas em Shenyang, usando técnicas modernas de jardinagem aprendidas na Holanda. Sua expertise e abordagens inovadoras o tornaram um candidato ideal para liderar um projeto inovador de mesmo porte na Coreia do Norte. Yang queria replicar seu negócio na Coreia do Norte. Ele e seus colegas foram para Pyongyang e construíram uma estufa modelo para exibição. Kim Tong-gil, membro do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia e o oficial encarregado das negociações com Yang, sugeriu cooperação em um projeto muito maior em vez disso. Ele informou a Yang sobre a fracassada Zona Econômica Especial em Rason, nos anos 90, mencionando que a Coreia do Norte cogitava criar uma nova zona de 10 milhas quadradas em Sinuiju, e perguntou se ele gostaria de ser o diretor da área. Foi uma jogada extremamente ousada. Yang é chinês, e nunca antes a Coreia do Norte deu esse tipo de poder a um estrangeiro, muito menos a alguém na Coreia do Norte fora da família Kim. Apesar disso, Yang hesitou em aceitar a proposta. Ele concordou em princípio em sua próxima visita a Pyongyang, mas com ressalvas. Ele queria que a zona fosse ampliada de 10 para 51 milhas quadradas, incluindo a ponte da amizade sino-coreana, que conecta a China a Sinuiju. Mais importante, porém, ele estava decidido que a área não seria uma zona econômica especial, ou zona econômica especial para abreviar, mas sim uma região administrativa especial, ou região administrativa especial. O motivo disso é porque uma zona econômica especial simplesmente tem um regime econômico especial, enquanto uma região administrativa especial tem autonomia em quase todas as áreas, exceto defesa e política externa. Fazia muito sentido, especialmente ao olhar para Hong Kong e Macau, que na época foram estabelecidos há apenas alguns anos e eram as cidades economicamente mais bem-sucedidas na China. Kim Jong-il, surpreendentemente e, claro, relutantemente, cedeu às exigências de Yang. Em setembro de 2002, a Coreia do Norte o nomeou como o primeiro chefe executivo da recém-designada Região Administrativa Especial de Sinuiju. Nomear Yang Bin como governador indicava que a Coreia do Norte estava disposta a entregar o poder executivo de sua quinta maior cidade a um estrangeiro, algo sem precedentes. Yang afirmou a repórteres que sua nomeação como Chief Executive Officer demonstrava a abertura da Coreia do Norte para engajar com a comunidade internacional e a política. Isso aconteceu em um momento chave,
porque em janeiro daquele ano, o presidente americano George W. Bush rotulou a Coreia do Norte, junto com o Irã e o Iraque, como parte do que ele chamou de Eixo do Mal, cujo desejo de desenvolver armas de destruição em massa ameaçava a paz mundial. A Coreia do Norte é um regime que se arma com mísseis e armas de destruição em massa, enquanto seus cidadãos passam fome. Algo que desagradou muito a Coreia do Norte. Isso pode ter sido um grande fator em sua decisão de concordar com isso inicialmente. Yang também notou que a criação da região administrativa especial sino-judaica impulsionaria a economia do Nordeste Asiático. Ele buscava arrecadar até 400 bilhões de dólares em investimento direto estrangeiro de empresas privadas, além de instituições financeiras internacionais como o Fundo Monetário Internacional e o Banco de Desenvolvimento Asiático. Essa decisão inédita sinalizou uma mudança na abordagem da Coreia do Norte ao investimento estrangeiro e governança, indicando uma possível nova era de abertura econômica. É aqui que as coisas ficaram realmente interessantes. Sinuiju se tornou uma região administrativa especial, operando sob um sistema legal, judicial e econômico separado do resto da Coreia do Norte, de uma maneira totalmente capitalista, sem nenhuma interferência do governo norte-coreano. A lei básica, que é algo como a Constituição, foi fortemente modelada com base na de Hong Kong, redigida por advogados proeminentes de Hong Kong e Macau, estipulando que a região administrativa especial duraria 50 anos. Mas o que isso realmente significa? Bem, a lei básica de Sinuiju, inspirada no modelo de Hong Kong, estabeleceu um quadro para um alto grau de autonomia, baseado no conceito de um país, dois sistemas que a China possui. Neste arranjo, os governos centrais cuidariam de assuntos militares e policiais, enquanto os locais administrariam a economia e questões relacionadas aos investidores, permitindo que Sinuiju se torne um vibrante centro de negócios internacionais. Essa separação de poderes foi projetada para criar um ambiente propício para o crescimento econômico, livre das restrições habituais da governança norte-coreana. Isso não seria a mesma governança local controlada que a Coreia do Norte tem, onde os oficiais eleitos da Assembleia Popular Suprema são controlados pelo líder supremo, mas uma separação real, em um grau muito mais forte do que vimos antes. A região administrativa especial de Sinuiju teria sua própria bandeira, especificamente esta, semelhante à de Macau, seu próprio passaporte e brasão de armas, simbolizando sua autonomia e status único dentro da Coreia do Norte. A estrutura de governança teria um conselho de 15 membros, sendo 8 estrangeiros convidados da China, Hong Kong, Taiwan, Europa e Estados Unidos da América. O dólar se tornaria a moeda principal, e o coreano, chinês e inglês seriam os idiomas oficiais. Todos os estrangeiros teriam acesso sem necessidade de visto e também diversos benefícios fiscais. Até mesmo os sul-coreanos poderiam entrar com um documento de compatriota, similar à permissão de viagem para o continente dada a residentes de Taiwan. Quanto à forma como a Zona Real seria planejada, já estava em uma localização geograficamente ideal. Estrategicamente localizada perto de Dandong, uma das cidades de comércio mais vibrantes da China, e próxima às principais rotas de navegação por ser costeira, era o local perfeito para a Coreia do Norte estabelecer uma fuga para o mundo exterior, visando crescimento e desenvolvimento econômico. Ainda havia, claro, o design real da zona. Yang planejou construir uma cidade semelhante a Shenzhen, o que implicava na demolição de muitos edifícios antigos para dar lugar a escritórios modernos e fábricas. Ele mencionou que de 300 a 500 mil residentes atuais de Sinuiju teriam que se mudar para a extinta parte sul da cidade, fora da região administrativa especial, enquanto trabalhadores, qualificados com habilidades técnicas e administrativas, seriam trazidos para transformar a zona em uma potência. Então, finalmente, uma cerca seria erguida ao redor da zona para separá-la do resto do país. Yang Bin estava pronto para se mudar em definitivo para a região administrativa especial de Sinuiju até o fim de outubro e assumir sua liderança. Porém, em uma reviravolta do destino, ele foi preso em 4 de outubro pelas autoridades chinesas e condenado a 18 anos de prisão por evasão fiscal e outros crimes econômicos. Muitas das acusações estavam relacionadas à construção do Holland Village, um projeto temático de 220 hectares nos subúrbios de Shenyang, similar a como a China copiou outras cidades ocidentais, como Tianducheng, inspirada em Paris, Hallstatt,
baseada em Hallstatt, Áustria, e Jackson Hole, modelada após Jackson, Wyoming. Entre as acusações estava a construção de propriedades em terras originalmente adquiridas para a agricultura, mas alguns dizem que o timing sugere razões mais sinistras. A China deseja o desenvolvimento da Coreia do Norte. Basicamente, eles deram a ideia para tudo isso durante a visita de Kim Jong-il, mas nos termos deles. Suspeita-se amplamente que Pequim rapidamente tomou essa atitude para parar a região administrativa especial de Sinuiju, após sugerir sutilmente em um comunicado oficial do Ministério das Relações Exteriores da China que a China desenvolveu sua própria economia de mercado socialista com características chinesas, baseada em sua situação. Este modelo pode não ser adequado para outros países. Em suma, o plano de Yang Bin e Pyongyang de tornar Sinuiju um centro financeiro e comercial representava uma estratégia de desenvolvimento econômico que poderia competir com o já enfraquecido Nordeste da China. Se a China tivesse permitido que a Coreia do Norte liderasse a integração econômica, teria sido um participante passivo em sua própria abertura econômica. Isso teria limitado a influência da China no desenvolvimento da integração econômica transfronteiriça e sua expansão gradual na Coreia do Norte. Além disso, a Coreia do Norte decidiu não informar a China sobre seus planos, notificando apenas o embaixador chinês em Pyongyang em 10 de junho de 2002 que uma região administrativa especial seria aberta em Sinuiju 3 meses depois. Certamente a China não se impressionou com a perspectiva apresentada, outro Hong Kong em sua fronteira nordeste. Como resultado, Pequim bloqueou a criação da região administrativa especial e seguiu estratégias de engajamento econômico lideradas principalmente por pequenas empresas privadas chinesas. A mensagem era clara: qualquer desenvolvimento próximo às fronteiras chinesas deve ter o aval de Pequim. No final, o abrupto fim do envolvimento de Yang Bin paralisou todo o projeto em Sinuiju, onde se acreditava que havia sido abandonado. Essa era a ideia até 2013, quando a Coreia do Norte revelou novos planos, anunciando a criação da Zona Econômica Especial de Sinuiju antes de ser renomeada para a Zona Econômica Internacional de Sinuiju em 2014. O objetivo era transformar Sinuiju na Hong Kong norte-coreana, como anteriormente. Porém, como se pode notar, esse projeto é politicamente muito menos ambicioso que a ideia de região administrativa especial. Isso não surpreende, já que foi inteiramente projetado pela estatal Sinuiju Zone Development Corporation sem ajuda externa. O tamanho seria reduzido para apenas 15 milhas quadradas de suas 51 originais. A zona real seria transferida para o sul de Sinuiju e o condado vizinho de Ryongchon, onde chineses e norte-coreanos construíram a nova ponte do rio Yalu, que após anos de atrasos está quase concluída, substituindo a atual ponte da amizade sino-coreana. Atualmente, a Zona Econômica Especial de Sinuiju é composta por cerca de 68% de terras rurais, 19% residenciais e apenas 8% industriais. Espera-se que as áreas rurais desapareçam, os distritos residenciais reduzam levemente para 16% e a indústria ocupe 28% da zona. Analisando novamente o mapa do planejamento proposto, Sinuiju necessitaria de uma reforma quase total para se tornar uma cidade de nível internacional. Este é um objetivo declarado do plano: desenvolver setores como finanças, manufatura, tecnologia, logística internacional e serviços de comércio. O plano também prevê uma nova termoelétrica e um sistema completo de tratamento de esgoto, similar à Zona Econômica Especial de Haizan e outras no país. Em novembro de 2018, Kim Jong-un inspecionou pessoalmente um modelo em grande escala dos planos de reurbanização para Sinuiju, visando demonstrar o compromisso da Coreia do Norte em modernizar a cidade e atrair atenção internacional. O modelo exibiu uma cidade moderna e vibrante com prédios altos, grandes avenidas, um distrito esportivo e muito espaço industrial. Em 2018, um edifício circular único começou a ser construído às margens do rio Yalu. Inicialmente relatado como hotel, descobriu-se que eram apartamentos residenciais. O Teatro ao Ar Livre da Juventude, de Sinuiju, em construção desde 2018, foi concluído no final de 2020. Uma grande área industrial entre a estação ferroviária e o rio começou a ter novas construções em meados de 2020.
Esses avanços, apesar de importantes, representam apenas uma parte do plano original. Mais de uma década se passou desde o anúncio do plano para a reduzida Zona Econômica Internacional Sinoju e ainda há pouco a mostrar por ele. Então, o que exatamente aconteceu com a Zona Sinoju? Por que ela ainda não se transformou no Hong Kong da Coreia do Norte? Apesar das grandes ambições, a realidade prevaleceu. O sucesso das zonas econômicas da China forneceu um modelo para as da Coreia do Norte, mas esses países são diferentes. O cenário político-econômico norte-coreano difere enormemente do chinês. De fato, a China possuía a vontade política e a capacidade de implementar amplas reformas econômicas, enquanto a liderança norte-coreana permaneceu muito mais cautelosa e conservadora. Eles simplesmente não conseguiram ficar bem com a ideia de desistir de tanto poder no final. Para compreender as dificuldades enfrentadas pela região administrativa especial e a zona econômica especial de Sinuiju, é necessário analisar o contexto mais amplo da política econômica norte-coreana. A Coreia do Norte enfrenta grandes obstáculos internos para implementar reformas econômicas. Desde sua fundação, o país tem dependido de uma economia unificada e centralmente planejada. Este sistema, marcado pela propriedade estatal dos meios de produção e pelo rígido controle do governo sobre a economia, há muito conflita com os princípios do livre mercado capitalista. Mesmo que esta área funcionasse independentemente da Coreia do Norte, eles simplesmente não querem abrir parte de seu território para o mundo. A abertura econômica e o investimento estrangeiro são considerados ameaças à estabilidade do regime, cuja liderança desconfia profundamente de mudanças que possam minar seu controle. Consequentemente, as tentativas de reforma são controladas e limitadas em escopo. A ideologia Juche do regime, que defende a autossuficiência total e um Estado independente forte para alcançar o verdadeiro socialismo, dificulta a abertura necessária para o sucesso das zonas econômicas especiais. Afinal, se há uma zona com total liberdade a poucos quilômetros do país possivelmente mais isolado do mundo, algumas coisas inevitavelmente encontrarão seu caminho para o reino eremita. Os líderes norte-coreanos não querem que seus cidadãos descubram sobre o mundo exterior. Isso é arriscado e pode desestabilizar o país quando perceberem sua situação ruim. Então, em vez disso, a Coreia do Norte apenas joga de maneira insanamente segura. Apesar das aspirações por zonas econômicas especiais como Sinuiju, o desejo do regime de manter um controle rigoroso sobre a economia e a sociedade frequentemente sufoca a modernização econômica e a cooperação internacional necessárias. Essa contradição inerente dificulta a criação de um ambiente realmente propício para investimentos estrangeiros na Coreia do Norte. Isso sem considerar as sanções internacionais que a Coreia do Norte enfrenta devido ao seu programa nuclear, o qual não demonstra sinais de interrupção. A severidade das sanções restringe drasticamente a capacidade do país de participar do comércio internacional, mesmo que se tornem mais abertos. A imprevisibilidade do regime norte-coreano torna muito arriscado o investimento de longo prazo no país. Investidores estrangeiros necessitam de estabilidade e consistência, algo não garantido na Coreia do Norte. Por isso, mesmo oferecendo às empresas um arrendamento de 100 anos em troca de desenvolvimento, ninguém está realmente interessado. No final, Pyongyang quer modernizar a economia, mas sem mudar as estruturas sociais e políticas existentes. Constantemente buscando atalhos, como pequenas zonas econômicas especiais, que impulsionarão sua economia disfuncional sem reformas sistemáticas abrangentes. Aqui está um mapa de quantas existem agora. Em 2013, eles lançaram 14 zonas, em 2014 lançaram 7 e em 2015 lançaram 2. Resultados semelhantes, de quase nenhum efeito, exceto para poucos investidores chineses. Para a maioria dos investidores chineses e sul-coreanos não vale a pena se arriscar na Coreia do Norte quando é possível aproveitar sua mão de obra do lado chinês da fronteira, com infraestrutura superior e acesso a um sistema financeiro funcional. Então, no final do dia, a economia da Coreia do Norte só realmente decolará como eles querem quando finalmente se abrirem. A probabilidade disso acontecer é tão remota quanto Hong Kong se tornar parte da Coreia do Norte sem mudanças significativas. Obrigado por assistir, até o próximo